Os capítulos 7 e 8 constituem um clímax da narrativa sobre o reinado de Salomão. Após registrar a preparação e a construção do templo, o autor descreve agora sua ornamentação, seus utensílios sagrados e, finalmente, sua dedicação ao Senhor. O objetivo não é exaltar a arquitetura do edifício, mas revelar que Deus está cumprindo sua promessa de habitar no meio do povo da aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 8, e 2 Samuel 7,13. Ao mesmo tempo, esses capítulos mantêm uma importante tensão teológica. Embora o templo seja o centro da adoração israelita, ele jamais poderia limitar ou conter a presença do Deus infinito. Essa verdade aparece claramente na oração de Salomão. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, não podem te conter. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Como observam alguns comentaristas, o templo era um sinal da presença pactual de Deus, e não uma prisão para sua glória. Além disso, a dedicação do templo representa um novo estágio na história da redenção. O tabernáculo, que acompanhou Israel durante o deserto, dá lugar a uma habitação permanente em Jerusalém. Contudo, desde o início, o texto deixa evidente que essa estrutura física aponta para uma realidade muito maior que seria plenamente revelada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 7, versículos de 1 a 12, nos mostra que, após concluir o templo, Salomão dedica 13 anos à construção do seu complexo palaciano. À primeira vista, esse contraste entre 7 anos para o templo e 13 anos para o palácio pode causar uma estranheza. Entretanto, os comentaristas alertam contra julgamentos precipitados. O texto não condena explicitamente Salomão por esse fato, mas convida o leitor a permanecer atento, pois essa informação prepara o cenário para os desvios que serão narrados mais adiante. O complexo incluía o Palácio Real, a Casa da Floresta do Líbano, o Salão do Trono e a residência da filha de Faraó. Toda essa estrutura demonstra a prosperidade do reino e o cumprimento das promessas feitas por Deus a Davi. Entretanto, percebe-se uma sutil advertência. Mesmo um rei extremamente sábio pode correr o risco de ampliar excessivamente seus próprios interesses. A narrativa ensina que prosperidade nunca deve obscurecer a prioridade da adoração ao Senhor. Dos versículos 13 a 51, que compõem a segunda metade do capítulo, aqui é descrito o trabalho de Hirão, artesão vindo de Tiro, dotado de grande habilidade para trabalhar o bronze. O autor apresenta de forma minuciosa as colunas Jaquim e Boaz, o grande mar de bronze, as bases móveis, os utensílios do templo e todos os objetos necessários ao culto. Esses detalhes revelam que Deus se importa com cada aspecto da adoração que ele mesmo institui. Nada é deixado ao acaso ou ao gosto pessoal do rei. As colunas chamadas Jaquim, ele estabelecerá, e Boaz, nele a força, possuem um forte significado. Conforme observa alguns comentaristas bíblicos, esses dois nomes lembravam continuamente que a estabilidade do reino não dependia da capacidade humana, mas da fidelidade e do poder do Senhor.
cada israelita entrava no templo, ele era lembrado automaticamente de que Deus é quem havia estabelecido o seu povo. Toda a glória do templo apontava constantemente, continuamente, para a glória de Deus. O capítulo termina registrando que todos os utensílios preparados por Davi foram finalmente colocados no templo. A narrativa enfatiza a continuidade entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. As promessas feitas ao pai encontram agora o seu cumprimento no filho. Essa continuidade aponta para a fidelidade de Deus em conduzir sua história redentiva por meio de linhagens davídicas. O capítulo 8, versículos 1 a 11, mostra que, concluída a construção, Salomão reúne todo o Israel para transportar a Arca da Aliança aos Santos dos Santos. Esse é certamente o momento mais importante da dedicação do templo. A arca simbolizava a presença pactual de Deus entre o povo desde os dias do Êxodo. Quando os sacerdotes a colocam em seu lugar definitivo, a nuvem da glória do Senhor enche o templo, impedindo até mesmo que os sacerdotes continuem ministrando. Assim como ocorrera na dedicação do tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, versículos 34 a 38, Deus confirmava visivelmente sua aprovação e manifesta sua presença entre Israel. A glória pertence exclusivamente a Deus. O edifício somente possui significado porque ele escolheu manifestar sua presença naquele lugar. Dos versículos 12 a 53, vemos que a oração de dedicação feita por Salomão constitui uma das mais importantes orações do Antigo Testamento. Inicialmente, o rei louva a fidelidade de Deus, reconhecendo que todas as promessas feitas a Davi estavam sendo cumpridas diante dos olhos da nação. O templo não era resultado apenas da habilidade humana, mas da aliança estabelecida pelo próprio Senhor. No centro da oração encontra-se uma das maiores declarações da transcendência divina em toda a Escritura. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, é dito: Os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Ainda que Deus esteja muito acima da sua criação, ele manifesta sua graça ao seu povo sem jamais deixar de ser infinito, soberano e incompreensível. A segunda parte da oração apresenta diversas situações em que Israel necessitaria da misericórdia divina: pecados individuais, derrotas militares, secas, fome, enfermidades, cativeiro e arrependimento durante o exílio. Em todas essas circunstâncias, Salomão suplica que Deus ouça as orações dirigidas para ele naquele lugar. O foco da oração de Salomão, evidentemente, não está no edifício em si, mas na disposição permanente de Deus para perdoar pecadores arrependidos e restaurar a sua graça e misericórdia sobre o seu povo. Nos versículos 54 a 56, vemos que após concluir sua oração, Salomão levanta-se, abençoa toda a congregação e exalta novamente a fidelidade do Senhor. Seu desejo é que Deus incline o coração do povo para andar em seus caminhos e guardar seus mandamentos. O verdadeiro propósito da dedicação do templo não era apenas celebrar uma construção magnífica, mas conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança.
A dedicação termina com numerosos sacrifícios e uma grande celebração nacional que dura 14 dias. O povo retorna às suas casas alegre e agradecido por toda a bondade demonstrada por Deus a Davi e a Israel. A verdadeira alegria do povo não nasce da beleza do edifício, mas da certeza de que Deus permanece fiel às suas promessas. O templo era o lugar da presença de Deus, mas Cristo é a presença definitiva de Deus entre os homens. Em João capítulo 1, versículo 14, é dito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A glória que encheu os santos dos santos manifesta-se plenamente na pessoa do Filho. Além disso, a oração de Salomão revela a necessidade de um mediador que interceda continuamente pelo povo. Jesus é esse mediador perfeito, como é dito em Hebreus 7:25. Jesus é o verdadeiro templo de Deus. João capítulo 2, versículos 19 e 21. E ele é o cumprimento da promessa da presença permanente de Deus no meio do seu povo. Nele, o Senhor Jesus Cristo, temos livre acesso ao Pai por meio de sua obra redentora. Efésios capítulo 2, versículo 18. Esses capítulos nos ensinam que a verdadeira adoração começa com uma visão correta de Deus. Salomão contempla a majestade, a santidade e a fidelidade do Senhor antes de apresentar qualquer pedido. Em uma época marcada pelo antropocentrismo religioso, somos lembrados de que Deus continua sendo infinitamente maior do que nossa compreensão, nossos templos e nossos programas. Toda adoração genuína nasce da reverência diante da sua grandeza. Também aprendemos que Deus deseja um povo cujo coração esteja voltado para ele. O coração de Salomão repete continuamente o tema do arrependimento e do perdão. O Senhor não procura apenas cerimônias religiosas, mas homens e mulheres que reconheçam seu pecado, busquem sua misericórdia e vivam em obediência. A beleza do culto nunca poderá substituir um coração verdadeiramente rendido aos pés do Senhor. Estes dois capítulos representam um dos momentos mais gloriosos da história de Israel. O templo é concluído, a glória de Deus enche o edifício e o povo celebra a fidelidade do Senhor. Entretanto, toda essa grandiosidade aponta para algo ainda maior. O verdadeiro cumprimento dessas promessas encontram-se em Cristo, a perfeita habitação de Deus entre os homens. Hoje, nossa esperança não repousa em um edifício sagrado, mas no Salvador ressurreto, por meio de quem desfrutamos da presença de Deus, do perdão dos pecados e da certeza de que um dia habitaremos para sempre em Sua presença.